versículo 8 e 9. Lucas 15, 8 e 9. Diz assim, presta atenção. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, ou 10 moedas de prata, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Amém? Então, amados, semana passada nós pregamos no acampamento da Igreja Cristã da Família da Penha, e o tema desse acampamento era o desafio de resgatar valores cristãos na família. Então essa palavra eu preguei lá. Então normalmente, sempre quando eu prego em algum lugar, é alguma palavra que Deus me deu aqui, né? Então é praticamente a primeira vez que eu estou pregando algo que Deus me deu para pregar em outro lugar. Mas é uma palavra que nós necessitamos. Quando eu penso nesse texto, quando eu penso na situação dessa mulher que perdeu a sua dracma, e relaciono isso com os valores cristãos da família, eu penso em algo que de uma certa forma foi perdido, algo que se perdeu na vida de alguém, algo que se perdeu talvez na sua vida. Quando eu pensava sobre essa palavra, na quinta-feira retrasada, eu estava andando na praia, né? A gente teve 3 dias de seminário, segunda, terça e quarta. Na quinta, eu fui caminhar na praia, e eu estava lá, peguei meu celular, vou ligar para alguém. Pensei, vou ligar para algum irmão, estou aqui, vou caminhar, vou e volto, vou ligar para alguém, vou abençoar alguém. E aí eu pensei, puxa, falar com o Fernando Tsukayama. Liguei para a casa dele, e começamos a conversar. Aí ele me falou, irmão, aqui está uma bênção, olha, eu estou andando na praia, 8 da noite, a praia linda, todo mundo caminhando, um monte de gente, pessoas jogando bola. Glória a Deus pela nossa cidade, né, queridos? Apesar que aqui tem violência também, certo? Não como São Paulo. Aí o Fernando Tsukayama falou para mim, pastor, aqui nós estamos com toque de recolher. Ele mora ali perto de Jabaquara, São Paulo, né? Vocês têm visto na TV a violência. E há 2 ruas atrás de mim mataram um bandido, acho que um chefe do tráfico. E por causa disso os traficantes, eu esqueci o nome que se dá, quando eles mandam ter toque de recolher lá, né? Puseram toque de recolher, né? E aí falou, estamos aqui, pastor, não podemos sair de casa. Olha que loucura, né? Violência aqui, pessoal com medo, comércio fechado. Então, queridos, a falta dos valores e princípios de Deus estão produzindo homens assim hoje. O que produz um homem violento? Falta de valores cristãos na sua família, falta de valores cristãos na sua casa, na sua vida, algo que ele não aprendeu, que ele não viveu. Produz homens violentos que não temem nada, não temem a Deus, não respeitam ninguém, não respeitam a vida. Homens e mulheres que estão desajustados sexualmente por falta de valores cristãos na sua vida e na sua família. Como diz a palavra, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, e os abandonou às paixões infames. Romanos 1, 24, 25 e 26. É o texto que eu li. Uma geração corrompida e perversa. Filipenses 1,15. Uma geração entregue à consequência de seus atos, pois, diz a palavra, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6,7. Então, sendo assim, queridos, nós como igreja, nós temos assim uma tarefa clara e urgente
de resgatar esses valores cristãos. Amém? Uma tarefa necessária de sermos instrumentos de Deus para as famílias dessa terra, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Você percebe no teu trabalho pessoas que não têm mais valor cristão, não têm os valores cristãos, não estão mais, não existem na vida daquela pessoa, pelo que ela fala, pelo que ela pensa, pelas suas atitudes, mesmo muitas vezes não sendo alguém violenta, né? Você vê ali que falta valores de Cristo na sua vida, os valores de Deus na sua casa. E a palavra de Deus nos diz lá em Isaías capítulo 61, que nós recebemos o Espírito do Senhor, recebemos o Espírito de Jeová, né? Jesus diz, eu recebi esse Espírito para quê? Para levar a paz, para levar o amor, a misericórdia, né? Vestes de louvor para os que estão angustiados, quebrantados. Para quê? No versículo 4 diz assim, de nós: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Irmãos, cidades destruídas, assoladas, são restauradas através de quem? Da prefeitura que manda fazer reforma, né? De construção civil, através de vidas, amém? Através de pessoas. Essas cidades são restauradas através de vidas transformadas, de vidas onde a palavra de Deus entra, onde os valores de Cristo entram, amém? E isso quem começa? Somos nós que recebemos o Espírito do Senhor. Essa obra é nossa. Por isso, amados, nós precisamos de tempos em tempos, ou até dia após dia, reexaminar a nossa vida. Será que os valores cristãos estão dentro da minha casa? Estão na minha vida? Estão fortes na minha família? Nós temos que fazer isso, né? Pois nós somos alvos da influência do mundo e da influência do diabo, né? Somos alvos todos os dias. Então, amados, precisamos rever o que temos perdido ou o que se perdeu ao longo do tempo. Resgatar os valores cristãos na família. Resgatar me lembra remir. Por isso que a palavra de Deus nos fala sobre remir o tempo. Efésios 5, abra lá, por favor. Efésios 5, 15 e 16, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, né, ou como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, remir, na palavra de Deus, remir significa adquirir de novo, tirar do cativeiro, do poder alheio, resgatar, indenizar, compensar, reparar, ressarcir. Então, entendendo que os dias são maus, nós precisamos resgatar, remir os valores da família, para que sejamos famílias usadas por Deus. Amém? Então, vamos ler de novo o texto de Lucas 15, 8 e 9. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então ela perdeu a dracma por algum motivo, provavelmente por causa do descuido. E eu começo aqui, no início desse versículo, falando sobre o perigo do descuido. Ela perdeu, não sabe aonde, onde está, cadê. Às vezes perdemos alguma coisa e você não sabe onde está.
Jesus falou de algo que foi perdido dentro da casa, dentro da família, não na rua ou em outro lugar. E atualmente os valores têm se perdido dentro dos lares, tais como amor, respeito, carinho, compreensão, dedicação, comunhão, paz, boa administração do tempo, o diálogo na família, o cultivo da vida devocional, meditação na palavra de Deus, oração em família, valores cristãos. Amém, queridos? Todo casamento que eu faço, aliás, o último casal que eu casei, está aqui hoje, né? Glória a Deus, a Cibele e o Carlos Henrique Tamashiro. Olha que bênção. Vamos dar uma salva de palmas a Deus por isso. Aleluia. Casaram lá no Forte dos Andradas. Lugar lindo, né? Fotos lindas. Todo mundo entra no Facebook e pergunta: que lugar lindo é esse? Onde você casou? Tal. Bonito lugar. Então, amados, todo casal eu falo, vocês têm que orar juntos. Casal, vocês têm que orar todo dia juntos. Você é o cabeça da casa, pega a tua mulher e vai orar. Amém? Você tem esse dever. Falo para todos. Irmãos, quantos casais eu já disse isso, e quantos casais eu ouço dizer: a gente não ora mais. A gente não dá, passa o tempo, não, né, o dia é corrido. Não se gasta um tempo buscando. Inclusive, muitas vezes eu digo: como é que você consegue medir a presença de Deus no teu casamento? Certo? O termômetro disso é a oração do casal. Certo? Se o casal ora junto, vocês estão introduzindo Deus dentro da sua casa, na sua família. Estão orando pelas necessidades, pelos negócios. Tem gente que vai orar só quando a coisa aperta, quando vira uma zoeira, uma confusão na família, né? Quando vem a batalha, a luta. Quando os problemas surgem por falta de oração, aí começa a orar. Ou às vezes não ora. Às vezes o casamento é destruído. Falta de valores cristãos. Amém, queridos? Não é assim? Né? Sim ou não, né? Não é que amém, não tem que ser assim. Quando você se dá conta, já perdeu. Descuidou. É o descuido. Perdeu o carinho. Perdeu o amor. O filho cresceu e você não deu a atenção que ele precisava. Descuido. Já desacostumou, já parou de orar com a sua esposa, não ora com os filhos. O relacionamento com os filhos já ficou complicado, já se acostumou a ver programas que não deveria haver mais. Então o diabo vai entrando e os valores cristãos vão sumindo. Precisamos resgatar isso, amém, queridos? As famílias necessitam disso. Provavelmente aquela mulher perdeu sua moeda num momento de distração, num momento de descuido. E aí, queridos, aparecem os prejuízos: brigas, infidelidade, divórcio, abalos emocionais, rebeldia, filhas grávidas antes do tempo, filhos nas drogas, né? E a lista vai aumentando, não é? Casais se separando, filhos homossexuais, filhas lésbicas, dentro de famílias cristãs. Eu não estou falando tudo isso aqui, irmãos, eu não estou nem olhando para famílias que estão fora da igreja. Isso é o quê? Falta de valores cristãos, falta de diálogo, falta de oração, falta de um abraço, falta de um carinho, falta de atenção. É verdade ou é mentira, queridos? Vem o ataque do diabo. O descuido pode vir de muito trabalho que subtrai o tempo de qualidade com a família, com os filhos. Muita TV deformando o caráter e valores. Queridos, a nossa irmã aqui, ela não está aqui, mas a Andréia, ela falou, né? Ela ministrou aqui nesse lugar.
A Andréia, que mora na Inglaterra, falou que a televisão na Inglaterra está terrível. A nossa está ruim, lá está pior. Porque os comerciais de desenho para criança, tem comercial de gay se beijando na boca. A gente ainda não está vendo isso, né? Nos comerciais. Mas então ela falou, até para deixar o teu filho pequeno assistindo televisão. Deformação do caráter, dos valores cristãos. E nós temos que falar, porque se um dia pastor deixar de falar isso, entende? Deixe de ser pastor. Amém? Não é verdade, querido? Deixe de ser pastor. Ficar com medo de falar o que está na palavra. Mas é deformação de caráteres de caráter cristão na família. Influência ruim, conceitos do mundo, por se acreditar que isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso, deixa fazer isso, deixa fazer aquilo. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Consumismo desenfreado que tira o foco do que é mais importante, né? Amados, esses tempos que nós vivemos, em que nós estamos falando sobre finanças, como nós temos visto o consumismo desenfreado, acabando com famílias, acabando com sonhos, acabando com o controle financeiro, com relacionamento. Casais que começam a falar de finanças, já sai briga, vira briga, porque não entra em acordo. A culpa é sua. Não, a culpa é tua. É ou não é? Você é culpado, você que deixou acontecer isso. E vai, né? Pessoas frustradas, pessoas saindo da igreja, pessoas frustradas com Deus. Consumismo desenfreado, expectativas erradas, falta de valores cristãos. Então, amado, pense você, quais são os valores que podem ter se perdido ou estarem danificados em você ou em sua família. Pense você isso, essa palavra é para mim, é para você. Então pense no tempo que você tem investido com sua esposa no relacionamento com Deus, com seus filhos, com relacionamento com Deus. Maridos precisam ser bons ouvintes. Amém, queridas? Mulheres precisam de bons ouvintes. Então é isso. Podia falar aqui mais exemplos. Vou avançar. Essa mulher fez o quê? Ela acendeu a candeia, certo? Houve o descuido, perdeu. Percebeu que perdeu a sua dracma, ela foi e acendeu a candeia. A candeia era uma lâmpada formada por um recipiente de barro ou de folha, munida de um bico pelo qual passa a extremidade de um pavio, que era ligado ao óleo que estava ali dentro. Então esse pavio queimava por causa do óleo. Queridos, a candeia era nada mais do que a lâmpada. Era a luz. Você chega em casa, você acende a luz, né? Ela acendeu a luz. Foi isso que ela fez. Ela foi lá e pum, acendeu a luz. Porque na escuridão, sem iluminação, ela não ia conseguir enxergar aonde estava a sua dracma perdida. Ela precisava de luz. Então ela acende a candeia. E a luz é figura do que na Bíblia? Lâmpada é a tua e luz para os meus caminhos. Amém? Lâmpada para os meus pés. Salmo 119, 105, que vocês conhecem bem. A falta dessa luz é causa de erros, pois Jesus mesmo disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Para resgatar a moeda, a mulher acendeu a luz. Para resgatarmos os valores, precisamos da luz de Cristo. Fala para o teu irmão, você precisa da luz de Cristo. Cutuca ele. Você precisa da luz de Cristo. E mais, a Bíblia diz: quem segue seus ensinos não tropeça, porque vê a luz deste mundo. João 11, 9. Você não tropeça, querido. Você está vendo a luz desse mundo.
Se falássemos, irmãos, sobre a palavra de Deus, o que ela produz, a gente podia ficar aqui a noite inteira, né? O que a palavra ela vai fazer nas nossas vidas? Ela nos anima, a palavra de Deus nos conforta, ela revela a vontade de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus você não tem fé. Sem ouvir a palavra de Deus, ela acrescenta fé nos teus corações. Por isso que você precisa ouvi-la. Você precisa ouvir de alguma forma, estar na igreja, vir no culto. Não jejuar mais o culto de domingo. Diz para quem está do seu lado: não jejue o culto de domingo. Aí você fala para quem não veio também. Porque você veio, você é uma bênção. Amém? Você está aqui. Glória a Deus. Mas irmãos, eu vou dizer para vocês, nos cansa ver pessoas faltando regularmente na igreja, com ministério na igreja. É quase que já previsível. Ele não vem domingo. Ele não vai estar lá domingo. Ela não vem domingo. Quase que previsível já. Irmãos, isso é horrível para a tua vida, né? Então, que isso não aconteça com você. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se em seu lar alguns valores estão perdidos, somente com a luz de Jesus poderão ser restaurados ou encontrados. Então você precisa acender a luz, amém? Você precisa acender a candeia, que é a palavra de Deus na tua vida. O que a mulher fez depois? Ela usou o quê? Não, né? Não é Harry Potter, então ela usou a vassoura para varrer. Não para voar. Ela usou a vassoura, certo? Essa piada foi horrível, queridos. Meu irmão, por que a mulher usou a vassoura? Porque a casa dela estava suja. Né? Ninguém varre a casa limpa. Ninguém varre casa limpa. Ela precisou da vassoura para varrer a sujeira. Ela se descuidou, ela perdeu algo de valor, ela acendeu a luz e ela começou a limpar a casa. Ela começou a varrer a casa. Queridos, se você fechar uma casa, trancar a porta, trancar a janela e não abri-la, depois de 2, 3 dias tem poeira lá, não é verdade? Irmãos, para acumular sujeira, basta não fazer nada. Basta não fazer nada, a sujeira vem. A sujeira se acumula, ela entra de alguma forma. É que nem o cristão, quando ele fica inativo com as coisas de Deus, a sujeira vem, queridos. O diabo vem, sabe, a influência ruim começa a chegar, começa a se aproximar. Eu não estou fazendo nada de errado. Basta não fazer nada, basta não vir na casa de Deus, basta não ter comunhão com os irmãos. Irmãos, a sujeira começa a se acumular na sua vida. Basta isso. Então, numa casa física é a mesma coisa, ela é figura da nossa vida. A sujeira vai chegando, a casa fica cheia de pó. E a sujeira que nós falamos, a sujeira espiritualmente, né? A sujeira espiritual, ela entra pelos olhos, ela entra pelos ouvidos, ela entra pelas situações da vida. Pelo que você se deixa contaminar, por sentimentos, por influências dos outros, amizades erradas. Por isso que a Bíblia diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Então, querido, sendo prático, né? A sujeira pode ser sentimentos, a sujeira pode ser frustrações na sua vida, decepções que causam incredulidade, e por isso toda a família acaba sofrendo. Você sofre, a família sofre. E eu já contei aqui para vocês, já falei da minha situação do meu apartamento, que eu não cria
Eu cheguei a não crer que eu ia comprar um apartamento. Eu comprei um apartamento pela Caixa Econômica Federal em 1993. Em 1994, comecei a pagar. Quando deu 97, 98, eu parei de pagar o apartamento. Eu não aguentava mais pagar o apartamento. Não dava mais, os juros altíssimos. Não conseguia mais. Tive que devolver o apartamento. Então foi um processo desgastante, ruim, que tirou o meu sono, muitas vezes. E eu cheguei a associar a Caixa Econômica Federal com o capeta. Então, para mim, irmãos, Caixa Econômica Federal era o diabo. E eu era um pregador de que, quando alguém falava assim, vou comprar um apartamento financiado, eu falo, não faça isso, é do diabo, não faça isso. Pessoa frustrada, eu estava frustrado. Para mim, não dá. Né? Então você fica frustrado, você ataca, você fala, você lança a incredulidade, porque eu sofri aquilo, mas eu nem percebia, porque às vezes você não percebe, os outros percebem. Então está ali um entulho, né? Isso, por causa desse testemunho, saiu uma pregação, porque quando na verdade, saiu a pregação por causa dos entulhos que eu tirei do meu apartamento novo. Porque em 2010 veio um tsunami na minha vida, veio enfermidade, tive que sair da minha zona de conforto, correr atrás de um apartamento, tive que orar muito, tive que orar com diligência e perseverança, toda noite. Tive que orar para ter fé. Tive que orar para ter fé, para acreditar e dando os passos. E os milagres foram acontecendo. Milagres foram acontecendo, portas foram... E eu só vi os milagres porque eu deixei de ser incrédulo. Então, o que eu falei muito, eu contei para vocês aqui há mais de um ano atrás, há quase 2 anos, que no ano passado, em 2011, em maio, dia 6 de maio, eu mudei para o meu apartamento. Com todo esse processo. Mas para isso, teve que sair a sujeira, tive que passar a vassoura na minha vida. Né? E quando eu passei a vassoura no meio desse processo, primeiro, Deus começou a falar comigo quando eu tirei 160 sacos de entulho do apartamento que eu comprei. Porque o apartamento foi reformado, ficou novinho. Quando saiu aqueles 160 sacos de entulho, saiu uma pregação e saiu uma campanha. Né? Campanha que foi exportada. São Bernardo fez a campanha removendo os entulhos, porque Santos fez a campanha removendo os entulhos, porque eu comprei um apartamento novo. Saíram várias pregações, e Deus removeu o entulho de muita gente, amém, queridos? Foi bênção. Então, irmãos, quando eu passei essa vassoura, no meio desse processo, os entulhos que eu tirei da minha vida, ou a sujeira, saiu o entulho do desgosto, do primeiro apartamento, lindo, que eu devolvi. Eu tinha um desgosto, Deus tirou esse desgosto da minha vida. O entulho da incredulidade, porque houve momentos que eu não conseguia crer. Saiu o entulho da incredulidade. Será que Deus hoje não quer passar a vassoura na tua vida? Ou Ele vai colocar a vassoura na tua mão e você vai varrer a incredulidade da sua vida? Amém? O entulho da comodidade, né? Eu só comprei o apartamento porque Deus me tirou da minha zona de conforto. Ficou incômodo, desconfortável pagar aluguel. Corre atrás do teu milagre, no bom sentido, corre atrás, né? Mas no fundo eu corri atrás, porque eu tive que correr, tive que ir à luta, com a minha esposa orando, minha esposa junto, procurando, aliás, procurou mais apartamento que eu. Ela viu 1.500 apartamentos na internet, aproximadamente, visitou uns 150. Irmãos, tirar a sujeira cansa. Quem faz limpeza em casa sabe, né? Cansa, mas tem que fazer a limpeza. Senão a sujeira acumula. Resgatar os valores cristãos na família, irmãos, dá trabalho, mas vale a pena, amém? Porque Deus quer a tua casa limpinha, aleluia.
Então, queridos, quando saiu o entulho, eu encontrei valores de Cristo na minha vida. Eu encontrei a fé, eu encontrei ousadia, eu encontrei confiança em Deus. Deus falou comigo na sua palavra, eu tive experiências com Deus. Deus ministrou na minha vida às noites sobre a parábola do juiz iníquo e da viúva, que depois eu preguei sobre isso. Deus ministrando na minha vida, Deus falando comigo, olha, eu não sou que nem aquele juiz iníquo, eu sou um Deus bom, que te ama e quer abençoar a tua vida. Deus ministrou no meu coração, você não está orando para um Deus igual aquele homem, que mesmo sendo ruim, não temendo a Deus, atendeu o pedido da viúva, porque ela insistiu. Então continua orando, porque eu vou atender o seu pedido. Deus falava comigo, continua intercedendo. Quando não tinha o que fazer, orava. Tira a sujeira, amém? Que Deus faz o milagre. Então é esse Deus bom, que te ama, é esse Deus para quem você ora. Então Deus ministrou tudo isso, amados. Aleluia. E queridos, sabe o que eu entendi? Que a sujeira impede a sua prosperidade. Os valores ficam escondidos. Aquela mulher perdeu uma moeda, uma dracma, era uma moeda de prata. Estava perdida, debaixo da sujeira. Escondida. Quando ela tirou a sujeira, a moeda apareceu. Provavelmente ela brilhou de novo. Então a sujeira impede sua prosperidade, a sujeira encobre os valores de Deus. Vocês estão entendendo isso? Sujeira encobre os valores de Deus, os valores cristãos da família. Então, queridos, limpeza começa com a palavra de Deus, que é a luz que ilumina. Glória a Deus. Aí essa mulher foi o quê? Diligente. Ela procurou, o que diz ali? Procura diligentemente. Amém? No versículo, varre a casa e a procura diligentemente. Ser diligente é ser zeloso. Diligente é ser cuidadoso, dedicado, criterioso naquilo que você faz. A mulher sabia que para encontrar sua dracma precisava ser diligente. Diligente. Muitas vezes não encontramos algo porque não procuramos direito. Assim também devemos agir no esforço de resgatarmos os valores do Evangelho em nossos lares. Amém, queridos? Amados, exemplo de diligente é que nem Neemias. Neemias tinha uma tarefa: reedificar os muros de Jerusalém. Deus falou no coração dele. O que Jeremias fez? Ele foi lá para Jerusalém e começou a fazer a argamassa, pegar o tijolo e fazer o muro. E as pessoas se animaram e começaram a construir o muro também? Não, ele foi diligente. Ele orou a Deus, falou com o rei, pediu cartas, pediu autorização. Ele foi minucioso no processo. Isso é ser diligente. Foi minucioso naquilo que ele tinha que fazer, nos cuidados que ele deveria tomar para fazer a coisa certa. Ele se equipou de legalidade, de autorização, de gente. Ele tinha um planejamento. Ele foi até lá, foi ver como é que estava a situação. Ele viu que a coisa estava feia, que o trabalho não ia ser fácil, que a obra era grande para ser feita ali. Ele foi diligente, ele foi com todo aquele processo, com tudo preparado. Ele chegou, porque aí o inimigo não podia falar nada para ele, não podia acusá-lo de nada. Os inimigos se levantaram e não conseguiram impedir a obra. Isso é ser diligente. Amém? Ele sabia cada etapa. A mulher foi diligente. Ela sabia como ela tinha que limpar a casa para achar a moeda. Ela tinha que ser detalhista. Em algumas coisas da sua vida, para resgatar os valores de Cristo, você vai ter que ser detalhista. Você vai ter que gastar tempo. Você vai ter que orar. Você talvez vai ter que pedir perdão. Você vai ter que conversar. Né? Você vai resgatar os valores de Deus na tua casa. Vai ter que pôr coisa em ordem. Vai ter que falar talvez o que alguém não goste. Mas você vai resgatar. Vai ter que ser metódico. Você está resgatando. Isto é ser diligente. Amém, queridos? Tem um livro que diz o seguinte sobre diligência. É o esforço de investir seus dias, horas e minutos em algo que recompensará com um produto puro
o tempo e o esforço investidos. Pensa no teu filho. Pensa no teu filhinho, que você vai investir tempo, hora, minutos, investindo valores cristãos na vida dele. E a tua recompensa vai ser o quê? Um produto puro, uma bênção. Pelo menos a tua parte você fez. Amém? Glória a Deus. Nossas famílias merecem e precisam da nossa diligência. Quantas vezes fazemos mal feito o que deveríamos fazer com dedicação? Quantas vezes deixamos para amanhã aquilo que é urgente? A negligência sempre causa prejuízos incalculáveis. Amados, o contrário de diligente é a negligência. Negligente, e a negligência faz isso. Ela produz prejuízos incalculáveis. É o negligente, que não foi diligente. E, irmãos, a mulher procurou, como? Diligentemente até encontrá-la. Ela foi perseverante. Perseverante. Procura diligentemente até encontrá-la. Descreve a busca incansável daquela mulher, a sua determinação e perseverança. Então, amados, quando você está num processo, você tem que ter diligência, tem que ser perseverante. O Neemias, quando foi fazer a obra, ele foi diligente. Mas ele precisou da perseverança, porque cansa. Quando eles estavam fazendo o muro, vinham as ameaças, vinham os ataques. Se a pessoa perseverante, ela não dá ouvidos para as ameaças, o Sambalate, o Tobias. Eu não vou entrar no livro de Neemias. Eles ameaçavam Neemias e diziam: Neemias, vem aqui, vamos conversar. Chamavam Neemias para briga, né? Vamos nos encontrar em tal lugar. Neemias mandava recado, falava: não posso perder tempo com isso. Eu não posso perder tempo com as tuas provocações. Eu tenho uma obra a ser feita. Isso é perseverança, irmãos. Eu tenho algo para ser feito. Eu não posso perder tempo com essas coisas. Eu não posso perder tempo com essas bobagens, porque eu tenho algo para ser feito que exige o meu tempo, a minha dedicação. Isso é a perseverança. Amém? Então a pessoa está sendo perseverante. Eu vou fazer isso até acabar. Todo dia requer de mim tanto tempo, tanto investimento, tanto esforço. É a perseverança. Eu vou chegar lá, eu vou alcançar o que Deus tem para a minha vida. Isso é perseverança. A mulher foi perseverante. A palavra de Deus diz sobre perseverança: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém, queridos? Isso é perseverança. Queridos, eu me lembro quando eu tinha que comprar um apartamento, eu tinha que ser diligente, tinha os processos, tinha tudo o que eu precisava, o que eu não tinha, o que não cabia a mim, só cabia a Deus. Eu ia orar, e era orar toda noite, era algo que Deus colocou, determinação, que é sinônimo de perseverança, toda noite. Quando Deus coloca uma coisa para orar, queridos, eu oro. Minha mulher sabe como é que eu sou, vou orar toda noite, eu estava lá, orando, buscando, clamando, falando com Deus. Punha o meu louvor, eu tinha um louvor oficial do Fernandinho. Eu ouvi 1 ano e meio, toda noite aquele louvor, praticamente, né? Toda noite, queridos, buscando a Deus e pedindo. É a perseverança. Vou orar, é a minha parte. Deus me ajuda a crer, confiar. Amém, queridos? Faz o milagre, tira os entulhos, tira o que está errado da minha vida. Aleluia. Irmãos, estou terminando. Preguei 45 minutos. Já estou no finalzinho. Transformações profundas e urgentes não acontecerão sem perseverança. Se não nos dedicarmos mais à oração, à busca da santidade de vida, ao conhecimento de Deus e sua vontade, ao bem-estar, e se não lutarmos em favor de nossas famílias, não chegaremos a lugar algum. Amém? Glória a Deus. E no final, o que a mulher fez? Encontrou a moeda, chamou as amigas. Se alegrem comigo, porque eu encontrei a moeda que eu havia perdido. Amados, desfrutando das alegrias, é o que ela fez. Os valores do Evangelho produzem alegria. Você quer ser feliz? Viva segundo a vontade de Deus.
Você quer ser feliz, querido? Não permita que os valores cristãos se percam dentro da sua família, dentro da sua vida. Isso é o que produz felicidade. Ninguém é feliz se não estiver dentro da vontade de Deus. A pessoa pode ser próspera, a pessoa pode ter dinheiro, mas sem os valores de Cristo na sua vida, ela não consegue ser feliz. São os valores de Cristo que produzem verdadeira felicidade. O resgate dos valores cristãos irá produzir alegria em toda a família. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor. Fica de pé, amados, e não se distraia. Eu leio aqui algo em 1 minuto para vocês. O rei Josias, ele teve um papel importante na restauração do culto a Deus no Velho Testamento. Durante um tempo em que não se lia mais a palavra de Deus, durante um tempo em que não se buscava mais a Deus, ele se tornou rei, e ele conduziu a reforma do templo. E quando eles começaram a reforma do templo, eles começaram a tirar o entulho de dentro do templo, sujeira, os postes ídolos, a idolatria. O que eles encontraram? Encontraram um livro, que provavelmente era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E precisamente no livro de Deuteronômio, o livro que estava perdido no templo, um livro perdido. Ninguém lia o livro de Deus naquele tempo. Cada um adorava os ídolos, os demônios, cada um adorava a Deus do seu jeito, ou os seus deuses. E esse livro foi levado até o rei e lido na presença de todos. E após ouvir atentamente a sua leitura, o rei concluiu que Israel estava em rebelião contra Deus, pois nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro. 2 Reis 22:13. Então, além de comandar uma reforma no templo, o rei Josias iniciou uma reforma espiritual que culminou no avivamento de Israel e resgatou os valores esquecidos. O culto a Deus foi restaurado. Deus usou Josias para restaurar o culto em Israel. E Deus pode usar você, amém? Deus pode usar você como membro de uma família para restaurar, para resgatar os valores cristãos, aleluia, no seu lar. Isso começa com oração, isso começa com a palavra de Deus, queridos. Isso começa estando na casa de Deus, isso começa pedindo perdão a Deus, acendendo a luz e passando a vassoura, para tirar a sujeira e os entulhos da sua casa. Então, amado, eu não sei onde você se descuidou, eu não sei quais são os valores que você perdeu, ou que você está perdendo. Às vezes Deus está falando com você hoje, tem algo que eu estou começando a perder. O Espírito Santo está nesse lugar hoje, irmãos, para trazer a luz, para acender a candeia e falar com você. Porque a luz ilumina o pecado. A luz, quando acende a luz, a sujeira aparece. A mulher sabia que sem a luz acesa, a sujeira não ia aparecer. Então, qual sujeira Deus está mostrando que está em sua vida, né? Qual entulho? E eu quero dizer para vocês que tem gente que pensa que esse entulho é só imoralidade. É imoralidade, né? É mentira. Isso é, né? Toda forma de pecado é entulho, mas não é só isso, né? Mas também pode ser desonra. Desonra na igreja, desonra na vida dos seus pais, na vida da sua mãe, na vida do seu pai. Desonra, pessoas que não honram mais. Temos aprendido tanto sobre isso esses dias, tem sido tão bom. Quando você ouviu a pastor Arão falar e vai falar aqui sobre desonra com os líderes da igreja. Será que esse entulho não está entrando na tua vida, irmãos? É entulho. É uma sujeirinha que você deixa. Desonra com o teu sogro, com a tua sogra, com o teu avô, com a tua avó.
com os pais que te criaram. E a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, o homem colherá. A dracma da mulher estava pertinho, irmãos. Ela estava perdida, bem pertinho dela. A dracma estava perdida dentro de casa. Dentro de casa estava ali o valor, algo de valor, que precisou da luz. O que será que Deus está querendo dizer para nós hoje? Amém? Então fecha os seus olhos, amados. Eu não sei que tipo de entulho que Deus está te mostrando. Como eu falei, há diversos deles, né? Então hoje, deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida. Deixa a luz brilhar na tua vida agora. E se você quer trazer o entulho, como nós fizemos na campanha dos entulhos, se você quer trazer alguma sujeira hoje aqui, fala, olha, tem essa sujeira, Senhor, me ajuda a limpar essa sujeira, essa atitude, esse entulho, eu quero depositar no teu altar hoje. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, e nós vamos orar para que o Senhor te ajude a ser diligente, perseverante, e que você possa desfrutar da alegria do Espírito Santo na tua vida, aleluia, resgatando os valores de Cristo. Então sai, meu irmão, e vem aqui na frente, não perde tempo para a gente orar. Vem, deposita com fé, com atitude de vir aqui e falar, Senhor, isso que está entrando no meu coração, isso, Senhor, eu quero hoje depositar no teu altar, me limpa disso, tira esse entulho da minha vida, tira, Senhor, essa palavra, tira esse pensamento, Senhor, tira, Senhor Deus amado, essa contenda, seja o que for, amados, fala para o teu Deus. Eu não vou ficar dizendo, você sabe, o Espírito Santo revela para a gente, tem coisa errada, deposita hoje aqui, e vamos orar, para que essas etapas, desse processo que Deus trouxe como uma revelação nessa passagem, possam acontecer na tua vida, aleluia, e você possa alcançar o valor de Cristo. Esses valores são espirituais, e esses valores podem ser materiais também, porque a sujeira impede a prosperidade de Deus, ela esconde os valores. Senhor, olha para essas vidas aqui, Senhor, olha para os teus filhos que estão aqui, Deus amado, Senhor, passa com os teus anjos aqui, Deus, e leva todo entulho embora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Leva, Senhor, aquilo que eles estão com fé e com humildade depositando no teu altar essa noite. Leva, Senhor Deus amado, tudo isso que, Senhor, se acumula como uma sujeira, Senhor, nos cantos da casa, Pai, se acumula, Senhor Deus, encobrindo coisas valiosas, encobrindo os valores de Cristo, encobrindo, Senhor, encobrindo os valores cristãos da nossa vida, o amor, a misericórdia, Senhor Deus, a oração em família, a leitura da palavra, a honra, Senhor Deus amado, o reconhecimento, Deus querido, Senhor, a unção do Espírito Santo, Deus, que esses valores se manifestem na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles tenham a dedicação, que eles consigam ser diligentes, ó Deus amado, no que eles estão fazendo, Senhor Deus, naquilo que eles vão fazer hoje, para que a sujeira saia, Pai, para que eles encontrem os valores de Cristo nas suas vidas, o valor da adoração, Senhor, o valor da fidelidade, o valor da obediência, Senhor, o valor da santidade seja encontrada e brilhe na vida deles, Deus amado, que eles possam alcançar os valores que o Senhor tem para a vida deles, espirituais, emocionais, Senhor, e materiais, Senhor Deus, Senhor, que seja revelado na vida de cada um deles, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja, Senhor Deus, diligência, que haja perseverança, Senhor, na vida de cada um, e eles possam desfrutar desta alegria, Senhor, que os seus familiares desfrutem da alegria de encontrar os valores de Cristo nas suas vidas e na vida das suas famílias, é o que nós pedimos e nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, aleluia, glória a Deus.